Ok, então a gente está começando agora o nosso novo encontro de bases biológicas. Desejo uma boa noite a todos, né? A gente vai agora conversar um pouquinho sobre onde a gente parou a nossa última aula. A gente falava um pouquinho sobre como a célula funciona, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho de fato, a gente vai começar a entender um pouquinho melhor sobre a célula, né? Algo que a gente tinha começado a falar no finalzinho da nossa aula e a gente vai dedicar o encontro de hoje, tá? A gente hoje, então, já está no nosso sexto encontro, né? Algumas pessoas começaram a disciplina na semana passada e a gente agora vai começar, de fato, a entrar mesmo, né? Em assuntos um pouco mais profundos, bom? Eu vou fazer o seguinte, eu sempre pergunto no início se alguém tem alguma dúvida, tá? A gente pode deixar um pouquinho mais para frente da aula, se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, né? Eu só dou alguns recadinhos iniciais, pessoal. A gente, na próxima semana, teria a nossa primeira aula prática, certo? Mas em vista da gente estar aí todos os dias, novas regras acontecendo no nosso município, então o professor achou melhor jogar a nossa primeira aula prática mais para frente, tá bom? Então a gente na semana que vem vai continuar do mesmo jeito que a gente está agora, né? A gente está passando por um momento aí que os números de infecções estão crescendo, possivelmente na semana que vem a gente possa ter um toque de recolher, então não seria muito interessante a gente que é do período noturno ter que ter aula rápido para voltar para casa, enfim, né? Então a gente já toca normal agora e quando estiver um pouco mais estável a situação, a gente faz a nossa aula prática. Tudo bem? O outro recado que eu tenho também é o seguinte, principalmente para aquelas pessoas que começaram a aula na primeira vez semana passada, né? Toda semana a gente tem a questão de frequência. Você deve entrar para responder, né? Então, por mais que você faça live, por mais que você participe aqui da aula com o professor, você tem que depois entrar no AVA e responder a perguntinha que o professor coloca lá, uma perguntinha de marcar X, certo? E é uma perguntinha que te garante a presença naquela semana, tá? Eu aproveito agora, eu pergunto novamente, eu perguntei no grupo de tarde, mas eu acho que não me responderam porque eu acho que está tudo bem, mas eu aproveito a oportunidade agora de novo. Tem alguém que ainda não está conseguindo acesso ao seu AVA, alguém que até o momento teve dificuldade de conseguir entrar no seu sistema? Todo mundo está conseguindo entrar no seu próprio sistema? Professor, eu acho que no mais está todo mundo conseguindo. Pelo menos eu não lembro de em outras matérias alguém estar comentando que não tem ainda o acesso ao Lava. Então eu acho que está tudo certo aparentemente. Talvez alguma dificuldade só na matéria ou algo assim, mas eu acho que acesso ao Lava está tendo. Ah, ok. Muito obrigado. Muito obrigado pela resposta, né? E aproveitando o gancho que a nossa colega deu, tem alguém que está sentindo alguma dificuldade, que gostaria que a gente fosse com mais calma? Alguém que está achando muito difícil, não está entendendo? A gente está num grupo pequeno, a gente pode aproveitar que está num grupo pequeno e a gente pode conversar, né, sinceramente. Tem alguém que está achando que o senhor está correndo muito, está um nível muito difícil? Pode falar. Professor, assim, acho que pelo que a gente conversa, assim, com as meninas, tá tudo bem tranquilo pelo que elas falam. Eu tô, tipo, falando por mim porque elas não estão abrindo o microfone para falar, mas não, pelo ótimo. que eu sei, pelo que eu sei, a sua matéria, assim, é a mais fácil, assim, falando por mim. Não tem nada que reclamar, as suas atividades são bem tranquilas, dá para entender muito bem a forma que você dá a aula, acho que é bem didática, e mesmo sendo à distância, tá bem tranquilo. Pô, que beleza. Então eu fico feliz em ouvir isso, tá? Se por acaso a Bia expressou bem a situação dela, e é possível que seja a situação geral, né? Mas se por acaso a gente tem aqui alguém, alguma aluna que está com dificuldade, lembre que você pode mandar e-mail para o professor, né? Se você quiser que a gente explique algum ponto mais específico da aula, tá bom? Lembra que a gente está aqui numa turma, mas é um barco, na verdade. Quer dizer, tá todo mundo junto, né? Não é só porque tem uma pessoa entendendo muito bem que você é obrigado a engolir seco e passar por cima. Fala depois com o professor, conversa com o professor depois, tá bom? Não tem problema nenhum. Só acontece todos os dias. A gente recebe e-mail de aluno que quer que o professor que explique alguma coisa que não entendeu, né? Você não é obrigado a não ter vergonha de falar aqui no grupo. Às vezes você está um pouco de vergonha, normal, tá bom? Mas beleza, então. Lembra que sempre que você tiver dúvida, você pode ativar o microfone, você pode usar o campo de perguntas, tá? E hoje, então, a gente toca nosso assunto, a gente entra num assunto que vai ser novo para todo mundo aqui na sala, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a tal dessa célula. Porque o professor até agora
desde que começou a aula, ele falou célula 1 milhão de vezes, né? Mas a gente não entrou muito nesse mundo. A gente está falando por cima da célula, etc. Mas como que essa célula funciona? Né? A gente precisa entender isso, porque tudo que a gente consome vai ter uma consequência na célula. Desde alimento até o produto que a gente vai usar na nossa prática, como um produto químico, por exemplo. Né? Então é importante a gente, de fato, entender o funcionamento da nossa estrutura mais íntima, né, que é a célula. Bom, então o professor agora vai colocar o compartilhamento para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Olha só, o tema da nossa aula de hoje vai ser a gente entender um pouquinho da estrutura celular. Né? Na nossa última aula, a gente falou que existem dois tipos de célula. Um tipo bem antigo de célula, que é uma célula principalmente representada pelas bactérias, certo? E o nosso tipo de célula, que é uma célula mais moderna. Nesse caso aqui, a gente está falando que as nossas células são chamadas de eucariontes. Esse nomezinho o professor já falou, e talvez você lembre lá do passado. Né? O que tem de tão interessante a nossa célula? A nossa célula tem algumas estruturas que vão fazer parte das nossas reações químicas, do nosso metabolismo. Né? Então, na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho as peças que compõem a nossa célula. Tá? Nesse slide aqui, a gente já resume muito bem as estruturas que compõem a célula. Uma célula, você pode ver o desenho que a gente tem aqui, ela é essa estrutura. Né? Então, a gente tem aqui, a gente fatiou a nossa célula, tirou metade dela e a gente está vendo o interior dessa estrutura. Né? Você pode ver que a gente tem algumas peças aqui com alguns nomes, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas a gente vai conversar que uma célula, ela é mais ou menos que nem o seu corpo, né? Pensa o teu corpo. O teu corpo, ele tem órgãos. O teu corpo tem estruturas, né? Todo mundo aqui sabe que você tem, por exemplo, um fígado, um pulmão, você tem, por exemplo, um coração, né? Talvez você não conheça a função de todas as células, todos os órgãos do teu corpo. Mas você sabe que cada órgão dentro do teu corpo tem uma função, correto? Todo mundo sabe que o coração bate por um motivo. Você respira oxigênio por um motivo dentro do pulmão. Né? Então, não é à toa que o pulmão coloca oxigênio ali para dentro. Ele vai fazer alguma coisa com isso. Tá? E quando a gente fala de célula, a situação é a mesma. Uma célula, ela vai ter estruturas que vão cumprir algumas funções. Aí, se uma coisa não dá certo ali, nós teremos problemas. Tá? A gente pode, então, observar três estruturas principais de uma célula. A gente tem aqui a primeira estrutura, chamada de membrana plasmática. Membrana plasmática é a estrutura mais externa de uma célula. A gente pode observar que essa célula aqui, ela tem um contorno, o azul claro, né, que dá o formato para a célula. Esse contorno exterior chama-se membrana plasmática. A gente daqui a pouco vai entender o que significa isso. Tá? Outra estrutura que a célula tem é o citoplasma. Citoplasma é o interior da célula. É toda essa parte aqui que recheia o interior da célula. Citoplasma, ele é o líquido que preenche o interior de uma célula. As nossas células não são secas. Nossas células estão preenchidas com uma espécie de suco. Tá? Esse suco celular, ele é riquíssimo em substâncias químicas. Isso é o citoplasma. E a gente tem uma terceira estrutura, que é a estrutura mais interna da célula, e ela é quase que a diretoria dessa célula. É uma estrutura muito importante, que tem um formato arredondado, que é o núcleo. Quando a gente observa aqui nesse desenho, a gente pode ver o formato de, parece uma gema de um ovo aqui. Né? E essa gema que a gente tem no meio é o núcleo da nossa célula. Ele guarda informações muito importantes. Algo que a gente vai entender mais para frente. Então, se alguém pede para você explicar rapidamente, em 10 segundos, o que é uma célula, o que você vai falar? É a menor parte do nosso corpo e ele é composto de 3 estruturas. Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Né? Quando o professor explica essa divisão geral da nossa célula, isso aqui vale para todas as células que você tem no teu corpo. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente está vendo diferentes tipos de célula. O professor falou no finalzinho da aula passada que dependendo da função que uma célula tem,
ela vai ter um formato. Então, por exemplo, você tem células do músculo, você tem células do coração, você tem células do cérebro, cada uma vai ter uma função, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o neurônio, que tem esse formato de estrela. A gente tem a célula muscular, que tem um formato achatado. Não importa qual seja o formato da célula. Elas têm uma membrana, elas têm um citoplasma e elas têm um núcleo, certo? A gente não está aqui muito interessado em ficar entendendo, decorando formatos, né? Dependendo da função daquela célula, o formato vai ser de um jeito ou de outro. O que importa para a gente, essas células são compostas pelas mesmas coisas. É isso que o professor quer dizer. Tá? Tem uma figura que é interessante para a gente olhar agora, que a gente pode comparar aqui, para a gente entender como a célula funciona, com uma cidade. A gente pode ver aqui nesse exemplo, a gente tem, por exemplo, algumas lojas, né? Toda cidade tem, por exemplo, lojas diferentes no comércio, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a primeira loja, livraria, books, né? Então, uma livraria. Eu tenho um mercado, eu tenho uma loja de doce, eu tenho uma padaria, cafeteria, eu tenho aqui um pet shop, uma farmácia, enfim. Eu tenho diferentes tipos de comércio numa cidade, né? A cidade, o comércio dessa cidade, ela só vai funcionar se eu tiver ali funções diferentes. Eu não posso, por exemplo, na cidade ter só a cafeteria. Eu tenho que ter um mecânico, eu tenho que ter uma farmácia, né? Para a coisa fluir, para a coisa dar certo, eu tenho então que ter uma variedade, né? Uma célula é assim. As pecinhas, as estruturas que compõem o interior da célula, elas têm que ser variadas. Por quê? A gente vai ter que produzir, a gente vai ter que metabolizar muitas coisas, muitas reações diferentes ali dentro. Só vai dar certo se eu tiver um comércio, ou seja, se eu tiver estruturas variadas. Tá? Tem uma outra analogia que é importante, talvez seja até mais fácil da gente entender, que uma célula é como se fosse uma fábrica. Uma fábrica, por exemplo, ela tem vários tipos de funcionário. Nem todos os funcionários fazem a mesma coisa. Então, eu tenho o porteiro da fábrica, eu tenho, por exemplo, o cara do almoxarifado, eu tenho o operário que está no chão da fábrica, na frente da esteira. Cada pessoa ali dentro cumpre uma função. E na célula não deixa de ser diferente. Para facilitar o nosso entendimento, o professor vai até fazer essa comparação, né? Toda hora eu vou me referir a uma fábrica, quando a gente começar a aprender as coisas de células, né? Bom, se a gente falou que a célula é composta de 3 peças, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, a gente vai começar então a partir da parte mais externa, a partir da parte mais de fora, que é a tal da membrana plasmática. Então, essa é a primeira estrutura da célula. E talvez seja a mais importante que a gente vai conversar hoje. Né? Essa aqui é a membrana plasmática. A gente tem um desenho da membrana, né? A membrana, ela é uma dupla camada de gordura. A gente fala que ela é uma dupla camada de lipídios. Se você lembrar daquela nossa aula que a gente teve de substâncias químicas, algumas semanas atrás, a gente falou que os lipídios são as gorduras, certo? E a nossa célula, ela é formada por uma camada, na verdade, duas, né? É um folheto duplo de gordura. É isso que isola uma célula da outra. O que é importante a gente entender dessa membrana plasmática? A membrana plasmática é uma estrutura muito importante porque ela é uma estrutura inteligente. Né? A membrana plasmática ela é responsável por controlar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai de uma célula. Todo momento, a célula está recebendo substâncias químicas. E a célula está eliminando essas substâncias para o meio ambiente. Então, eu preciso adquirir, por exemplo, substâncias químicas, como gases, por exemplo. Eu preciso eliminar substâncias que a célula vai produzindo que podem ser tóxicas para ela. Então, eu tenho um fluxo muito forte de coisas que estão entrando e saindo. Quando o professor fala que a membrana plasmática ela é inteligente, a gente quer dizer que ela sabe escolher aquilo que pode entrar e aquilo que não pode. Não é uma festa isso aqui, não é casa da sogra isso aqui, né? Qualquer coisa pode entrar de boas, não. Tem substâncias químicas que podem fazer mal para a célula e ela previne a entrada dessas substâncias químicas. Se você, por exemplo, usa um produto, por exemplo,
produto de beleza, que é um creme que você passa, por exemplo, na pele, né? Ali você tem substâncias químicas que conservam aquele produto, né? Mas que não são tão saudáveis assim. Então é comum a gente ter, por exemplo, cosméticos, maquiagens, que a gente tenta aumentar a vida, o prazo de validade deles, mas eles não são tão saudáveis assim, né? E esses produtos, essas substâncias químicas que a gente coloca ali, se elas conseguissem entrar na célula, elas poderiam causar algum dano nas nossas células. Felizmente, são substâncias que a célula pode impedir a sua entrada. Então, perceba como a célula sabe se virar um pouco sozinha, né? Isso é importante para a gente. Tá? Quando a gente faz essa comparação de uma membrana plasmática com uma fábrica, o que a gente poderia associar à membrana plasmática? A gente poderia associar a portaria de uma fábrica. Você pode nunca ter entrado numa fábrica para você imaginar um pouquinho como ela funciona. Uma fábrica geralmente tem um muro, né, tem uma portaria, em que ali tem alguns funcionários, tem um porteiro, por exemplo. Então, uma fábrica é um lugar que todo momento entram pessoas, entram caminhões trazendo substâncias, né, levando, saindo. Não pode entrar ali, a qualquer hora, qualquer pessoa. Se eu chego, por exemplo, com um caminhão para descarregar uma coisa na fábrica, eu tenho um porteiro que vai me barrar e ele vai perguntar quem sou eu, o que eu estou trazendo ali, né? Vai anotar o horário que eu estou chegando, ver se eu tenho permissão para entrar. Né? É basicamente assim que funciona a portaria de uma fábrica. Porque eu não posso qualquer coisa, qualquer caminhão entrar ali dentro. Né? Uma membrana plasmática funciona dessa mesma forma. A gente vai ter o local apropriado para essas substâncias químicas entrarem, né? E a gente vai ter ali um qualitativo. Ela vai deixar ou vai proibir. Quando a gente está aprendendo um pouquinho como funciona o nosso corpo humano, o professor às vezes fala desse jeito, a gente procura facilitar, contar a história desse jeito, mas a gente sabe que a membrana não tem cérebro, né? Ela não é assim um personagem que tem vida, que está sabendo ali, está conversando com os produtos. Não é assim que funciona, né? Como que a membrana sabe? Quando o professor fala que ela é inteligente, como que na verdade ela interpreta aquilo que pode entrar e aquilo que pode sair? A membrana plasmática, ela vai agir por reações químicas, né? Então, tudo aquilo que tem direito de entrar ali dentro só vai conseguir entrar porque ela consegue interagir quimicamente com a membrana plasmática. Então, vocês estão agora, alguns estão no começo, outros estão na metade do curso, né, no final já, vocês já começam a perceber que a química é um personagem muito importante aqui para a gente entender as coisas, né? A gente pode até não entender muito bem como funciona a química, mas a gente precisa reconhecer que ela é algo muito importante. Tá? Vocês podem observar aqui, esse desenho que nós temos, a membrana plasmática ela então, é um duplo folheto, né, de gordura. A gente fala, na verdade, que é uma substância fosfolipídica, né? É um tipo complexo de gordura. Vocês podem perceber que a membrana plasmática, ela não tem só essas duas camadas de gordura, né? Ela tem algumas estruturas coloridas que estão grudadas nela, né? O que são essas estruturas? Elas são proteínas que ficam grudadas, parece bala de goma isso aqui, né? Essas proteínas que estão aqui grudadas na membrana plasmática, elas são uma espécie de catraca. As substâncias vão entrar e sair usando essas proteínas. Tá? E a membrana plasmática não é uma substância química dura, ela é uma coisa mole, né? É como se isso aqui fosse um mar de gordura. Essas proteínas ficam balançando de um lado para o outro. É bem curioso como funciona. Né? Se a gente quer, por exemplo, pensar como a membrana plasmática funciona numa célula, você tem que imaginar uma panela com água fervendo e você joga uma gotinha de óleo. Você percebe que a gota de óleo, ela não se mistura com a água, certo? Mas você percebe que a gota de óleo, ela fica meio se mexendo, né? Ela fica fazendo uns desenhos estranhos na água. A membrana plasmática é isso. É uma gotinha de óleo numa panela de água quente. Não se mistura, mas ela fica dançando ao ritmo da água que está fervendo. Tá? Nessa próxima slide aqui, a gente tem um exemplo de como é, de fato, uma membrana plasmática. Então, aqui a gente está usando um microscópio bem potente, é chamado de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico ele amplia milhares de vezes uma amostra, é uma coisa super potente. Né? A gente colocou então uma célula no microscópio e pediu para ampliar. Tá? O que a gente pode observar aqui?
você tem essa flecha, essa seta aqui, você consegue ver duas camadas escuras. O que são essas camadas aqui? Isso aqui é a membrana plasmática. Então, a gente tem aqui metade da foto interior da célula e a metade aqui de cima, a parte de fora. Para a célula conseguir se alimentar, ela precisa colocar substâncias ali dentro e ela só vai conseguir fazer isso com esse controle inteligente da membrana plasmática. Né? Basicamente, é assim que funciona a nossa célula. Né? Professor, se a membrana plasmática fica doente por algum motivo, a minha célula pode morrer? Pode. Né? Quando a gente, por exemplo, utiliza remédios para a gente curar doenças, muitas vezes esses remédios eles vão interagir com a membrana plasmática e pode até destruir a célula porque elas fazem um furo na membrana. Né? Vamos pensar, por exemplo, na célula de uma bactéria. Uma bactéria, um micróbio que causa doença, ela tem membrana plasmática. Né? Existe um tipo de antibiótico que vocês já podem ter ouvido falar, que é um remédio chamado penicilina, certo? A penicilina, ela trabalha como? A penicilina, ela vai furar, fazer um furo nessa estrutura externa da membrana. Tá? No momento que a penicilina faz um furo, o que acontece com o resto da célula bacteriana? Explode. Então, a gente está usando um antibiótico, nada mais é do que uma pedra que você joga na membrana plasmática da bactéria e você acaba fazendo um furo nela. Você dá um tiro na bactéria. E daí, quando você fura essa camada externa da bactéria, o que acontece? Ela explode e você mata a bactéria. Então, quando a gente toma antibiótico para matar bactérias, é isso que está acontecendo com a gente. Né? A gente está destruindo a bactéria de fora para dentro. Estruturando aí, impedindo a sua multiplicação, destruindo a membrana plasmática. Certo? Beleza. O professor estava falando, então, da primeira estrutura da célula, que é a membrana plasmática. Né? A gente tem fora a membrana plasmática uma segunda estrutura na nossa célula. Essa estrutura é o citoplasma. Né? O citoplasma, ele é o suco celular. O que é o suco celular, professor? A nossa célula não é uma estrutura oca. Ela não é uma coisa vazia. Né? Às vezes a gente tem a impressão, por exemplo, que a célula é como se fosse uma casa nova. Né? Você abre a porta da casa e não tem nada lá dentro. Não tem móveis, né? Só tem ali o cimento e o chapisco. Não, não é assim que funciona. Uma célula é um lugar que está totalmente preenchido de substâncias químicas. Essa foto que a gente tem nesse slide aqui dá a impressão que o citoplasma é meio vazio. Né? Não, muito pelo contrário. As comunicações, as estruturas químicas que tem dentro aqui do citoplasma é que garantem todas as reações químicas que mantêm a célula viva. Tá? O que é feito, então, esse citoplasma, professor? O citoplasma é feito principalmente de água. Tá? Mas nessa água, a gente tem muitas substâncias químicas que estão dissolvidas. A gente tem proteínas, gorduras, açúcares. Né? Por esse motivo, a consistência interna de uma célula, ela não é muito líquida, né? Ela parece mais um gel. Todo mundo aqui já viu, por exemplo, um pote de gel, né? Gel é aquela substância viscosa, aquela substância que tem ali uma densidade bem forte, né, pesada. Isso é o interior de uma célula. Você quer pensar como é que é o citoplasma? Imagina um pote cheio de gel para cabelo, por exemplo. Né? É isso. Né? Essa substância mucosa, viscosa aí, ela é uma substância rica em substâncias químicas. Né? É basicamente isso. Tá? Bom, o professor está falando essa comparação de uma célula com uma fábrica, né? O citoplasma seria todo o galpão da fábrica. Uma fábrica geralmente é um barracão, né? Um prédio grande, tá? E esse prédio, ele é feito de um barracão, ali, uma estrutura, um galpão interno, que pode caber muita coisa. Pode caber máquina, vários funcionários, né? Pode caber caminhões que entram e que saem. É isso. O citoplasma é um grande galpão. Ali dentro, nós vamos ter órgãos. Você tem órgãos. Você tem o coração, o intestino, o esôfago, o fígado. Uma célula também tem órgãos. Né? Na aula de hoje, a gente vai começar a conversar um pouco sobre esses órgãos. Quando a gente fala que o corpo humano tem órgãos,
a gente chama os órgãos por esse nome, órgão, né? Mas quando a gente fala os órgãos da célula, a gente não chama por esse nome. Então, uma célula a gente está entendendo que tem órgãos, mas a gente não vai chamar elas de órgãos, né? A gente vai dar um nome diferente para essas estruturas. A gente vai chamá-las de organelas. O que é a organela? Organela é uma coisa pequenininha. Tudo que tem ela no final é pequeno, né? Então, uma piscadela. O que é isso? Uma piscada pequena. Tudo que tem ela no final significa diminutivo. Então, a gente, por exemplo, está falando aqui de organelas, ou a gente está falando que uma célula tem órgãos, mas são órgãos pequenininhos, porque a célula é pequena. Tá? A gente vai começar agora a falar sobre algumas organelas, ou seja, alguns órgãos que a nossa célula tem. A gente não vai ficar decorando o nome de organelas pensando, por exemplo, na prova. Não é assim que o professor vai cobrar, por exemplo, a gente estudar. Né? A gente precisa ter contato com isso para a gente aprender que a célula é um lugar bem variado. Né? E a gente vai começar a falar a partir dos órgãos, das organelas mais importantes que a gente tem. Né? Então, primeira organela, primeiro órgão que a gente tem, ele é chamado de mitocôndria. O que é mitocôndria, professor? Mitocôndria é uma espécie de pilha da célula. Por exemplo, você tem na sua casa vários objetos que precisam de uma bateria, precisam de uma pilha para funcionar. Então, pensa no controle remoto. O controle remoto, você só vai conseguir ligar a televisão, enfim, se tiver ali uma pilha. Você só vai conseguir mexer no seu celular se você, de tempos em tempos, carregar, colocar ele na carga. Né? Uma célula é do mesmo jeito. Uma célula é uma coisa muito complexa e ela tem muitas estruturas, muitas funções. Né? Mas como a célula vai funcionar se ela não tiver uma pilha, um reator de energia? Tá? Então a gente tem aqui, o primeiro órgão da célula é a tal da mitocôndria. Mitocôndria vai ser, então, o órgão que é responsável por produzir energia para a nossa célula. Quando o professor fala energia, o que a gente quer dizer com isso? Combustível. Né? Você, todo momento, você está consumindo energia. Qualquer coisa que você faz. Por exemplo, nesse momento, você está prestando atenção na aula. Né? Só de estar aqui, escutando o professor, raciocinando, né? Associando as ideias, você está gastando energia. Você vai se levantar e você vai comer, você vai tomar banho, você vai dormir, você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa depois dessa aula. Né? Qualquer coisa que você faça, de dormir, comer, você vai também gastar energia. Amanhã você vai se exercitar, você vai correr, por exemplo, vai fazer uma atividade física, vai gastar muita energia. Então a gente sempre está envolvido com gasto de energia. Tá? Tudo bem, professor, você está falando então que a gente tem esse órgão que vai produzir energia para a gente. Né? Mas como que ela funciona? Quer dizer, a pilha eu comprei no mercado, coloquei no controle remoto e começou a funcionar. Né? Mas como que a pilha, como que a mitocôndria da célula funciona? A mitocôndria, ela só consegue funcionar se você se alimentar e se você fornecer combustível para ela. Ela não consegue, por exemplo, tirar do nada a energia. Ela precisa de uma substância química para que ela consiga te fornecer a energia que você vai usar no dia a dia. Né? Que tipo de combustível eu preciso, professor? A gente comentou nas aulas passadas que você se alimenta principalmente para quê? Para você adquirir energia, certo? Tinha um alimento em específico que o professor falou que é muito importante para a tua saúde. Você vai adquirir energia a partir dele. Qual alimento é esse? O açúcar. A gente se alimenta de açúcar porque a gente precisa dele para extrair energia para a nossa célula. Quando você come um pedaço de chocolate, por exemplo, né, você está adquirindo, na verdade, energia para que a mitocôndria consiga extrair isso e dar para você. É basicamente isso. Então, você está com o teu carro, por exemplo, você ali coloca gasolina. Né? Você precisa, por exemplo, do motor para você conseguir extrair a energia da gasolina, o combustível, a força do combustível. Tá? Se a gente faz essa comparação com a mitocôndria, a fábrica, né? Você tem que imaginar que a mitocôndria é como se fosse o gerador da fábrica. No momento em que uma fábrica não tem gerador, cai energia, a fábrica para.
ninguém consegue trabalhar sem um gerador. Né? Então, mitocôndria é o grande gerador da nossa célula. Ele é necessário para que a gente consiga ter as nossas funções. Existem algumas doenças que o ser humano pode ter que são associadas a uma deficiência de mitocôndria. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma mitocôndria que não funciona bem, suas células não trabalham direito, é uma pessoa que pode ter muitos problemas de saúde. Porque como que ele vai conseguir gerar energia para as funções básicas da célula? Né? Veja como isso é algo muito importante de a gente entender. Tá? Aqui nesse próximo slide, a gente tem uma outra foto de mitocôndria, né? Você pode olhar, parece que as mitocôndrias são batatas, né? Você está vendo essas bolhas que a gente tem aqui? Isso aqui, de novo, é uma foto de microscopia. Isso aqui é a foto do interior de uma célula, né? Você está vendo que a gente tem uma flecha aqui, uma cabeça de flecha, está mostrando para a gente uma espécie de batata gigante, né? Essas batatas aqui são mitocôndrias. A nossa célula, ela tem várias mitocôndrias. Ou seja, a gente, para fazer a célula funcionar, a gente precisa colocar várias pilhas dentro dela. É tipo um brinquedo, ou tipo um aparelho eletrônico que você tem. Tem alguns aparelhos que você precisa colocar 5 baterias, né? Em compensação, quanto mais bateria, mais complexo é esse aparelho. A célula é isso. Você precisa colocar várias mitocôndrias ali para ela funcionar, mas aí ela vai funcionar a 1000 por hora. Muitas coisas químicas vão acontecer aí. Né? Meninas, eu queria aproveitar aqui um momento para ver se alguém tem alguma dúvida ou algo não ficou muito claro. Pode aproveitar esse momentinho da aula para falar isso. Tá tudo tranquilo? Acho que tá tudo certo, professor. Tá bem tranquilo. Beleza. Ótimo. Então, bom saber. Tá? Se não tiver claro, vocês podem fazer pergunta, né? Ou vocês podem usar um mural ali, como muitos alunos preferem. Bom? Vamos continuar então. Vamos lá. A gente falou então dessa primeira estrutura, que é a mitocôndria, né? E agora a gente vai falar da maior organela, do maior órgão que a gente tem no nosso corpo. Tá? Se eu perguntasse para vocês agora, dentro do nosso corpo, qual é o maior órgão que vocês têm? Vocês me responderiam que é o intestino. O intestino é o maior órgão interno que a gente tem. A gente tem muitas alças intestinais, né? As nossas tripas, por exemplo. Metade do nosso peso interno ali é intestino. Né? Um cavalo é só intestino. O cavalo é um animal, por exemplo, que ele tem um intestino gigantesco. Vaca também. Por isso que a gente faz salsicha usando o intestino, as tripas da vaca. Né? Mas a gente está fazendo uma comparação aqui para a gente entender o tamanho desses nossos órgãos, dessas nossas estruturas. Tá? Esse órgão que o professor está falando aqui da célula, ele tem esse nome bem complexo. Ele é o retículo endoplasmático. Né? É um nome meio estranho isso aqui. Né? O que é o retículo endoplasmático? Ele é um labirinto no interior da nossa célula. Vocês podem observar essa foto aqui, ó. A gente tem dentro do nosso citoplasma um verdadeiro labirinto. Né? O que são esses labirintos aqui, professor? Esse labirinto gigante que a gente tem aqui. Né? O labirinto que a gente tem aqui, o retículo, ele nada mais é do que uma máquina que produz substâncias químicas para a gente. Né? O senhor está falando até agora que a gente é responsável por produzir muitas substâncias químicas, certo? O professor, desde o primeiro dia de aula, está falando isso. A célula, ela vai comer, você come, você se alimenta, por exemplo, você jantou, tomou café da manhã, fez um lanche hoje, certo? Todo esse alimento que você está colocando para dentro, você vai transformar isso em outras substâncias químicas que você precisa. Né? Dentro da célula, quem é responsável por isso, professor? Quem é responsável por transformar as substâncias químicas em outras substâncias que eu preciso? É o tal do retículo endoplasmático. Né? Então, vocês podem ver aqui que a gente tem esse desenho do retículo, e a gente está mostrando aqui, ó, que o retículo ele tem duas partes. Uma que a gente chama de rugosa, que é uma parte que produz proteínas para a gente. Né? Então, a gente come proteínas e o retículo transforma ele em outras proteínas. Tá? E a gente tem também a parte lisa, que vai produzir gordura para a gente. Então, veja como realmente a célula é uma fábrica para construir as coisas. Né? Se o professor acabou de falar que a mitocôndria
é a pilha, é o gerador da fábrica, para fazer energia para a fábrica, né? O retículo endoplasmático é a máquina, né? Ele é aquela máquina que vai produzir os produtos daquela fábrica. Toda fábrica produz uma coisa, certo? Produz um produto, né? O retículo é a máquina que produz os produtos da célula. O que é isso? As substâncias químicas. E você pode observar como realmente o retículo é gigante, né? Toda essa estrutura aqui que a gente tem no meio da nossa célula do citoplasma é retículo endoplasmático, tá? A gente pode ver aqui nesse próximo slide a foto, né, uma foto de verdade do retículo, né? Então a gente tem duas fotos aqui. A gente tem a foto de fora, ali a interna, que está em preto e branco. Você pode observar que essa foto aqui, a gente tem ali um verdadeiro labirinto, né? Um monte de camadas aqui, parece um folhado isso aqui, né? O que é isso aqui? É o retículo endoplasmático, né? A gente tem aqui essa foto que está mais bonita, em laranja, na frente. Isso aqui é uma outra foto, só que a gente fez uma coloração de computador, né? Você pode observar aqui que tudo que está em laranja é endoplasmático, né? E esse retículo aqui, ele vai ser responsável pela produção de proteínas, de substâncias químicas para a nossa célula, né? O retículo endoplasmático, ele funciona porque dentro dele existe uma pecinha, que a gente mostra aqui agora, que é chamada de ribossomo. Ribossomo é uma pecinha, uma bolinha, que a gente tem grudada aqui no nosso retículo endoplasmático, nesse sistema aqui de sacos que o professor mostrou, né? Ele sim, essas pedrinhas que estão ligadas aqui, que são realmente responsáveis pela produção de proteínas. Então, você, por exemplo, hoje, você se alimentou de carne, né? Você comeu, por exemplo, um tipo especial de carne, né? Alguma coisa, carne com molho. Quando você se alimentou de carne, o que a gente tem na carne? O senhor falou até, né? Carne, leite, ovos. Esses alimentos, que são derivados de animais, são ricos em proteínas. Tá? Quando você coloca esses alimentos ali, você vai fazer a digestão disso, você vai quebrar essas substâncias, esse alimento em proteínas soltas. A célula vai adquirir essas proteínas e com o retículo endoplasmático, ele vai produzir novas proteínas para a gente. Ah, então isso é importante. Tá? Como que ele vai produzir? Com essas pecinhas chamadas de ribossomos que a gente tem espalhadas pelo retículo. Não só a produção de proteínas, mas também produção de gordura, de lipídios. Né? Bom, aqui o professor mostra um outro órgão que a gente tem na nossa célula, que tem um nome também bem estranho. A gente está vendo agora os órgãos com os nomes mais difíceis primeiro. Né? A gente está vendo aqui o tal do complexo de Golgi. Por que tem esse nome estranho, professor? Complexo de Golgi. Isso aqui foi uma homenagem que foi dada por um cientista italiano, Camillo Golgi, que descobriu a função desse órgão. Né? O complexo de Golgi, ele é quase um saco, né? Um sistema de membranas que a gente tem ali. Você pode observar aqui, a gente tem um desenho, né? Parece umas bolhas que estão saindo aqui desse sistema de sacos, né? O complexo de Golgi, se a gente faz uma comparação com uma cidade, com uma fábrica, a gente pode falar que o complexo de Golgi é uma espécie de correios, uma agência dos correios dentro da nossa célula. Né? O complexo de Golgi, ele é aquela estrutura, aquele órgão que envia e que recebe as substâncias químicas. O professor está falando que todo momento estão chegando substâncias novas para a célula, certo? Todo momento também está saindo coisas da célula para fora. Né? Como que as substâncias químicas elas chegam e como que elas são endereçadas? Né? Todo momento, a nossa célula está produzindo peças, substâncias químicas, e elas vão precisar ser destinadas para o local. Então, por exemplo, eu posso estar produzindo uma proteína no meu retículo, e essa proteína tem que ser enviada para a membrana plasmática, ela tem que ser enviada para o núcleo, tem que ser enviada para algum lugar. Né? A proteína vai ser mandada para lá como? Ela vai sozinha andando? Não. Nosso citoplasma, o professor falou, ele é muito complexo. Né? Você tem que ter alguma substância, uma peça, um órgão,
que cumpra essa função para você. Esse órgão é o complexo de Golgi. Então, você pode ver que a gente tem aqui um órgão que ele tem essas bolhas, né? Cada bolha dessa, a célula vai usar para colocar uma coisa ali dentro, como se fosse uma carta que você coloca no envelope, né? Hoje, o envio de cartas é uma coisa que está muito ultrapassada, ninguém envia mais carta, né? A gente geralmente recebe boleto por correio, né? Essas porcarias desses boletos que não param de chegar na nossa vida, né? E a gente também manda produtos. Então, todo dia você está comprando e está vendendo produtos, né? Você vende por vários sites, Mercado Livre, né? Mas você manda pelos correios isso, certo? Essas substâncias, esses produtos, chegam em caixinhas, chegam em envelope, né? Chegam em sacos. Bom, você precisa de alguém que vai pegar esse saco, esse envelope, e vai levar para o lugar certo. Quem vai fazer isso para você? Um transportador, um carteiro, né? O complexo hoje, ele coloca vários tipos de substâncias químicas ali, desde proteínas a carboidratos, e cada bolha que a gente tem aqui, essa bolha, ela tem uma substância que vai endereçar, né? Como se fosse você escrever o endereço no envelope da carta. Então, cada bolha, ela sabe para onde ela tem que ir, porque ela é composta de um produto químico específico, né? Você pode observar aqui, nós temos essa foto do interior de uma célula, né? Você pode ver que a gente parece que tem aqui várias bolhas de sabão que estão saindo dessa folha aqui, né? Dessas folhas que estão dobradas aqui em U, né? Várias bolhas, parece que alguém está formando, assoprando bolha de sabão, né? Essas bolhas que estão saindo aqui, desse complexo de hoje, cada uma delas é uma vesícula, uma bolha, e ele está transportando substâncias químicas, né? O professor falou, por exemplo, nas aulas passadas, que todo momento você tem substâncias químicas que envelhecem dentro do seu corpo. E eles acabam tendo que se reciclar, né? Você precisa, por exemplo, reciclar coisas velhas para formar substâncias, produtos novos, né? Quem consegue fazer isso quando você tem uma substância velha, por exemplo? Você tem que mandar uma coisa nova para repor, né? É o complexo de Golgi que vai fazer isso. Existem algumas doenças no nosso corpo que você tem ali um funcionamento errado do complexo de Golgi. Existem algumas doenças metabólicas que a pessoa não consegue crescer, a pessoa não consegue se desenvolver. Uma criancinha, por exemplo, que é muito pequenininha, né? Uma criancinha que não consegue chegar numa altura correta, a criancinha muito fraquinha, muitas vezes pode ser o complexo de Golgi que esteja atrapalhando o desenvolvimento dela, né? Por isso que é interessante a gente estudar um pouquinho bases biológicas, né? Tem muitas doenças que a gente não costuma imaginar que elas têm origem na nossa célula. Olha que coisa interessante. Tá? E para o professor não complicar muito a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho da última organela que a gente tem. A gente vai deixar para falar de outras organelas na próxima aula, né? A gente vai falar aqui, a última estrutura da aula de hoje, são os lisossomos, né? Quem são os lisossomos, professor? Lisossomos são esses sacos que a gente tem aqui com uma cor negra, né? Eles são sacos que estão recheados com substâncias químicas. Essas bolinhas que eu tenho aqui com a letra L são chamados de lisossomos. O que é o lisossomo, professor? Lisossomo é uma espécie de forno da nossa fábrica, da nossa célula, né? Eles são carregados de substâncias químicas que vão ser responsáveis pela digestão, vão ser responsáveis pela destruição de componentes que estão no interior das células, né? Você imagina, por exemplo, quando você está numa fábrica e você tem que quebrar uma substância, você tem que detonar uma substância química, você pode jogar ela num tanque, né? Um tanque fervendo para ele conseguir destruir aquilo, né? A tua célula, ele tem essas pecinhas, essas substâncias que tem cheias de produtos químicos ali dentro, né? Os lisossomos, eles são uma espécie de estômago, né? Você, por exemplo, come, você se alimenta, e quando o alimento cai no teu estômago, o que vai acontecer ali? Você tem o suco gástrico que vai digerir. Ele vai detonar todo o alimento. Ele vai quebrar o alimento em pecinhas menores, né, para você conseguir usar a substância química do alimento, né? Os lisossomos são isso. Toda vez que entra uma coisa dentro da célula que ela precisa destruir, ela vai usar o lisossomo. O lisossomo vai se ligar a essa substância química, né? E ele vai destruir aquilo para a gente.
Tá? O professor fala que o lisossomo ele destrói as coisas, parece que ele é uma peça ruim, né? Parece que ele é uma peça do mal. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes, uma célula precisa reciclar um produto. Você tem uma proteína grande, por exemplo, e eu preciso acabar com aquilo. Eu preciso quebrar aquela pecinha em outras pecinhas menores, né? O lisossomo vai fazer esse trabalho para mim. Quando você, por exemplo, tem... Todos nós aqui, possivelmente, já vimos um cadáver, né? Então, uma pessoa morreu e a gente vê, desde que a gente está ali no momento do funeral, que com o passar do tempo, o cadáver de um ser humano, ou o cadáver de um animal, inclusive, que a gente pode encontrar um cadáver de um cachorro na rua, por exemplo, você percebe que o corpo, ele começa a apresentar algumas alterações. Você percebe, por exemplo, que um ser humano, logo nas primeiras horas que ele morre, ele tem o corpo, o cadáver, ele se enrijece, ele se endurece, né? Ele esfria, tá? E você percebe que com o tempo, o corpo ele vai ficando com uma cor diferente, né? Ele vai ficando, às vezes, parece estranho o que o professor está falando, né? Assim, um pouco assustador o que o professor está falando, mas é o que acontece. Não sei se alguém aqui já viu, né? Um cadáver, ele começa até a ficar com uma coloração mais escura, uma cor mais pro verde, mais pro roxo, né? O que é isso, professor? Por que o cadáver ele perde um pouquinho da textura, das propriedades que a gente tem, né? No momento que a gente morre, existe uma sinalização no nosso corpo para que os lisossomos das células eliminem os seus conteúdos. Então, os lisossomos que estavam acostumados a fazer digestão de substâncias dentro da célula, eles estão liberando seus conteúdos para fazer digestão das estruturas do corpo, né? A célula, como não tem mais energia, a pessoa morreu, ela acaba perdendo um pouquinho o controle daquilo. Então, ela acaba liberando o ácido que tem ali dentro. E a gente acaba tendo aquele efeito de digestão do nosso corpo. Por isso, a gente tem aquela alteração, por exemplo, de cor, alteração de textura de um cadáver. Ele fica rígido. Por isso. Tá? Outra coisa interessante também é que existem algumas células que cumprem uma função muito importante para a gente. Né? Por exemplo, uma célula de defesa dentro do teu corpo, você tem células de defesa que são responsáveis por manter você livre de doenças, de bactérias, por exemplo. Né? Você se alimenta de um produto de um alimento que está contaminado com uma bactéria, ou, por exemplo, entrou o coronavírus dentro do teu corpo, o teu corpo vai tentar se defender contra ele, certo? Como que o teu corpo consegue destruir uma bactéria que você comeu? Uma bactéria ruim, uma bactéria que causou doença. No momento que uma célula de defesa colocou a bactéria ali dentro dela, uma célula de defesa consegue comer a bactéria, né? Ela vai ter que destruir esse bicho. Você, por exemplo, prendeu o bicho numa rede, você prendeu o bicho mal dentro de uma gaiola, você vai precisar matar o bicho, né? Como que a célula consegue matar uma bactéria que ela prendeu? Ela vai usar a sua organela, o lisossomo, para conseguir digerir aquele produto, aquele micróbio que ela prendeu. Basicamente é assim que funciona. Então você percebe que a gente tem, dependendo do tipo de célula, uma função muito importante para aqui cumprir uma função. Né? Bom, o professor vai fazer um resumo geral do que a gente conversou hoje, meninas. A gente hoje começou a falar um pouquinho das estruturas que compõem a célula. Eu vou até voltar aqui no slide para a gente fazer um resumo geral. Então, aqui a gente tem uma célula do ser humano. A gente falou que a célula do ser humano ela é composta de 3 estruturas principais. Primeira é a membrana plasmática. E a gente falou da membrana plasmática? Essa camada aqui de fora, que é responsável por dar o formato para a célula. Ela controla o que entra e o que sai da célula, como se fosse a portaria de uma fábrica. Outra peça que a gente falou, outra estrutura principal que a gente falou de uma célula, é o interior dela, essa região aqui interior, que é uma espécie de suco celular, que apresenta os órgãos de uma célula. Você pode observar aqui dentro da célula, a gente hoje, na aula de hoje, a gente já conversou um pouquinho de algumas estruturas. Por exemplo, o professor já explicou um pouquinho da mitocôndria, você pode olhar aqui a mitocôndria, é a pilha da célula. A gente já falou aqui do aparelho de Golgi, do complexo de Golgi, que são os correios da célula, transportam substâncias de um lado para o outro. A gente já falou aqui dessa peçona grande, que é o retículo endoplasmático, que é a máquina que produz produtos da célula. E para fechar, a gente falou aqui dos ribossomos. São aquelas bolinhas que ajudam a produzir substâncias químicas que nem o retículo. Veja quanta coisa a gente já falou. E o lisossomo,
professor esqueceu aqui esse saco laranja, que é responsável por digerir, por destruir substâncias que a célula quer que ela destrua. Olha que coisa interessante, né? Olha quanta coisa nova a gente viu hoje. Né? Na próxima aula, a gente vai continuar a falar de nome de algumas organelas, de alguns órgãos que faltam, e a gente vai falar do núcleo, que é a central de comando da nossa célula. Bom, meninas, para a gente não deixar a aula de hoje com muitos nomes, para não ficar muito carregado, é sempre interessante a gente entender quando a gente já viu muita coisa. O professor não quer também ficar colocando, vazando muita coisa para que a gente perca o ritmo do aprendizado. Tá? Eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário, se alguém tem alguma dúvida do que a gente falou hoje, alguma observação. Fique à vontade. Professor, só tenho um comentário para fazer. Diga. Eu sempre gostei bastante de estudar essa parte de biologia, mas era muito complexo, assim, não sei se por ser na sala de aula, né, as professoras sempre passavam correndo essa parte, então, explicando dessa forma, assim, como uma fábrica, ficou muito mais simples de entender, tipo, coisa que você estuda a vida inteira, né, desde o seu ensino fundamental até o ensino médio, eles cobram isso de você. Com certeza, né? Não tinha por que ser assim, né? Porque isso é muito importante. Você que vai ser da área da saúde, vocês vão. Agora, talvez você não concorde comigo, mas você vai ver que não tem muitos produtos químicos que você pode usar. Você pega ali a bula, uma nova instrução, e você vai ver que ele tem coisas ali que vão mostrar como ele pode interagir com a organela, com a célula. Então, por isso que é importante a gente entender um pouquinho essas pecinhas, como elas funcionam, né? Interessante o comentário da Bíblia. Tem mais alguém que tem algum comentário, alguma dúvida? Então, beleza. Informações finais, então. Tá? Na semana que vem, o professor vai passar a primeira atividade valendo nota para a gente. Ele até agora não passou nada, porque a gente estava ainda... Tinham alunas ainda que estavam chegando aqui, né? Estão se aclimatando, tá? Na próxima aula, a gente vai ter aula, o professor vai gastar um tempinho da aula falando de uma atividade que a gente vai fazer para compor a nossa nota esse semestre. Bom? Não esqueçam de responder a questão de frequência que vale a presença da gente. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, desejo a vocês uma boa noite, né? Um ótimo final de semana e até nosso próximo. Boa noite, professor. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Tchau, professor. Até mais, boa noite. Boa noite, professor. Bom final